Alô, alô, alô. Nada. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírito de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública. Alguém vindo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, tá? Depois da reunião, se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Qualquer trabalhador da casa. Hoje teremos a nossa amiga Vera, que falará sobre caridade espontânea, tá? Peço por gentileza a todos que verifiquem os celulares para ver se estão desligados ou no módulo avião, para que não haja uma interferência durante a palestra, tá bom? E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. O próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade do bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos levar os nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer a toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para que esse trabalho, essa reunião pudesse proceder. Que a espiritualidade possa também intuir a Vera, que preparou esse tema para todos nós, para fazermos as reflexões e para voltarmos para os nossos lares melhores do que chegamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Posso ir? Valeu. Boa tarde a todos. E esse aqui?
Também. Não? Esse é o do telefone. O outro é o Esse pequenininho é para filmagem, entendeu? Esse. Tá bom. Ficou alto mesmo. Boa tarde. Tá dando uma microfonia aí, né? Tem que desligar o outro microfone. Não, eu desligar ou diminuir? Desligar mesmo? Então, é com muita alegria que eu volto, né, a essa casa, olhando essas pessoas que a gente já conhece, assim, de vista, né? Agora, então, eu estou enxergando um pouco melhor, que eu operei. Aquela coisa que idoso opera, então eu operei. Antigamente eu ficava assim, né, para ver o rosto, agora estou enxergando tudo, até o perispírito, hein? Presta atenção. É tão bom, né? A gente vê as cores vivas, as pessoas assim, com luz. É bom, muito bom. A gente precisa se cuidar, né? Então, que a espiritualidade amiga, os nossos companheiros possam nos envolver a todos e que possamos manter a conexão com essa espiritualidade para que hoje sejamos assistidos, fortalecidos, né? E o tema de hoje é a caridade espontânea. Caridade todo mundo sabe o que é, né? Cada um da sua forma, cada um da maneira que entende o que seja a caridade. O importante é a espontaneidade, é sair de dentro de nós espontaneamente e não uma coisa assim pensada, não é? Porque muitas das vezes a gente se encontra com interesses. Está um barulho bem estranho, né, na voz. Nesse momento. Com interesses que a gente desconhece. Às vezes nós mesmos temos alguns interesses e não sabemos, achamos que estamos fazendo a coisa com boa vontade. Qualquer contrariedade que venha, a gente percebe que não agradou. Não era isso que eu pensava que o outro fosse me agradecer dessa forma, ou então que fosse reagir com a minha ajuda, né? Então, espontaneidade é realmente o que nós precisamos trabalhar em nós. Não tem aquela frase que diz que a boca fala do que o coração está cheio? Então a gente tem que pensar de que está cheio o nosso coração. O que nós temos em nós, espírito que estamos encarnados agora, eu como Vera nessa encarnação, né? O que eu venho trabalhando em mim? O que você vem trabalhando em você? Então, essas questões são muito importantes, por isso a doutrina nos esclarece do autoconhecimento, porque quando a gente não se conhece, a gente não sabe o porquê que reagimos a determinadas situações. E nos conhecer também não é algo muito tranquilo, não, né? É algo que dá trabalho. Segundo Joana de Ângeles, dá um trabalhão, que vai mexer com o nosso orgulho, nossa vaidade, né? Algumas questões assim, algumas questões que a gente traz e nem sabe que traz. De repente a gente se confronta com uma reação que pensa, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu disse isso? Porque está lá dentro, está lá dentro. Então a caridade espontânea, para ela sair espontaneamente, sem que a gente fique, eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou ajudar o fulano. Vai e faz, né? Agora tem que saber se o outro quer a nossa ajuda, porque tem muitas pessoas que fazem as coisas, vai pegando a coisa que cai da nossa mão, ou vai... E às vezes o outro não quer ser ajudado. Tem que perguntar, você gostaria que eu te ajudasse em quê? Não é? Então, às vezes a caridade é meio mal interpretada. E a questão de espontâneo quer dizer sincera, sem artificialismos. É uma coisa que você faz porque sente aquela vontade verdadeira de fazer. E não porque planejou, eu vou fazer isso porque todos vão ver que eu estou fazendo. Nós estamos numa época que virão as eleições, né? As nossas eleições, que muitos companheiros que têm mais de 70 anos dizem assim, eu não preciso mais votar, eu nem vou lá, não aguento mais isso. Eu não concordo
concordo. Eu tenho uma tia de 103 anos que até 80 e poucos ela votava. E ela sempre disse, não, eu estou aqui vivendo, né, usufruindo ainda desse ar, dessa atmosfera, eu tenho que participar, escolher os meus governantes, né? E eu penso como ela, eu não vou deixar que ninguém escolha por mim, porque depois, quantos aí reclamam, né? Não foi uma boa escolha, aí começa a reclamar, tá vendo o que ele está fazendo? Não sei o que, mas não foi lá votar. Geralmente, eu não sei, mas eu acho que é com 70 que não precisa mais, alguma coisa assim. Mas nós estamos aqui ainda com o nosso raciocínio, as nossas escolhas, as nossas... às vezes você passeia por um bairro, observa determinadas coisas, e se nós não fizermos parte dessa escolha nas eleições, qualquer pessoa vai escolher por nós, e outras pessoas que têm uma outra visão das coisas, não é verdade? Então, a espontaneidade, Miramês diz, pela qual devemos nos interessar, é aquela que nasce no sentimento. Então, espontaneidade é isso. E para isso a gente tem que trabalhar o quê? Os nossos sentimentos, né? Nós somos espíritas, é uma doutrina que nos desperta coisas boas, nos desperta a ver o próximo, começou ali, né? Quem é o teu próximo? O próximo não é só o ser humano igual a você, mas é o animal, as plantas, a natureza em geral, tudo é próximo de nós. A natureza nos oferece oxigênio. Então a gente precisa também prestar atenção nos animais, né? Hoje tem como é que se diz? Punição para quem maltrata animais. Graças a Deus, cada vez as pessoas vão se humanizando mais. Então já pensam que antigamente, no meu tempo, o cachorrinho ele comia angu, né? Não tinha nem ração, não tinha pet shop, nada disso. Hoje virou, porque se observar também os nossos animais, olha como eles evoluíram, esse princípio inteligente vem evoluindo. Tem cachorro, gato, só falta falar. Até na internet eles colocam, né? Parece que está falando. Eu tinha um pastor Manto Negro, apaixonada por ele. Ele era tão agarrado comigo, quando eu abri o portão, numa distância bem grande assim, como daqui lá atrás, ele lá no canil começava a fazer como se fosse falar mamãe, né? Não falava, mas eu achava que ele já ia falar mamãe. E ele sabia que éramos nós. E agora eu estou com uma pequenininha, que tem 2 meses, levanta, puxa minha calça, puxa fio de calça, aquelas coisas de criança, de bebê, que o cachorrinho também faz, né? E outro dia meu marido chegou, parou com o carro, ela parou assim, ficou assim. Aí ele anda assim meio que arrastando, né, o pé, o chinelo. Aí ela, 2 meses. Isso é evolução desse ser, não é? Assim como nós evoluímos, eles também. A natureza, tudo evolui, tudo está em movimento, não tem nada parado, estagnado na natureza. Então, os nossos sentimentos também precisam ser trabalhados, colocar em movimento. Às vezes a gente vê uma pessoa assim, o pessoal fala muito de outras linhas religiosas, que era ex isso, ex aquilo, ex não sei o quê, ex-traficante, graças a Deus. Né? Porque ele de repente despertou para alguma coisa. Isso é muito bom. Isso mostra que alguma coisa tocou aquele ser e ele resolveu fazer um esforço e mudar o seu interesse pelas coisas, né? Então, nasce principalmente dos sentimentos e que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal. Porque nós somos o tempo todo envolvidos por outras pessoas, estamos sempre em contato. Não adianta dizer, vou me isolar, quero mais saber de ninguém, porque a vida não é assim. Quem se isola não cresce,
Não há esse embate, porque tantas vezes a gente quer fazer uma caridade, alguma coisa por alguém, aí de repente vem alguém e diz assim pra gente: tu é bobo mesmo, ele vai ajudar fulano? Você não vê que ele está te pedindo porque ele vai ali beber, ele vai ali fazer não sei o quê, ele vai usar esse dinheiro para comprar drogas? Qual é o seu sentimento, a sua caridade do seu coração espontâneo? Não é ajudar para ver se aquela pessoa fica melhor, né? Viva com um pouquinho mais de dignidade, com um prato de comida, pelo menos uma refeição por dia. Aquilo é o que? Caridade espontânea, é o que vem de dentro do teu coração. Mas aí a gente se deixa levar pelas outras pessoas que falam: não faz isso, não, eu já conheço isso aí, não faz não. E por aí vai. Então, há diversidade de caminhos nos caminhos que nós escolhemos. Há muita coisa, cada um aqui escolhe um caminho, escolhe uma profissão, escolhe uma atitude em relação ao outro, ao vizinho, ao irmão dentro de casa, porque a gente diz que a caridade começa em casa, né? Começa em casa. Mas, por exemplo, a casa espírita é o único lugar que a gente pode exercitar a caridade. Nos trabalhos que a gente faz, né? São pequenas coisas que a gente faz. Às vezes a gente faz uma comida para morador de rua e as pessoas criticam: vai alimentar vagabundo? Você alimenta aqui para ele te assaltar ali? Então você vai vendo a diversidade de ideias, de pensamento em relação ao outro. Aí quando você está envolvido nessa doutrina, que a gente deve agradecer todo dia a Deus dela estar no nosso caminho. Às vezes você vê companheiros que saem, como eu vi outro dia na internet, uma moça dizendo assim: eu sou ex-espírita. Ex-espírita. Nunca foi espírita. Entende? Ela esteve na doutrina, mas a doutrina não entrou. Não entendeu nada. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Então é muito mais fácil você ir a alguma outra linha religiosa e fazer a sua oração só naquele dia, acabou, você vai embora, peca, né? Usar o pecado aqui, depois você volta lá. Aí você conversa com alguém, pronto, me aliviei. Volto lá e peco. Pecar é o quê? Nada mais é do que não respeitar o próximo. Natureza, né? Todos não respeitar. Então, há muita diversidade nos caminhos que nós escolhemos, porém, todos eles nos levam à perfeição espiritual. Não importa se estamos numa casa espírita, não importa se nós estamos numa igreja, todos, ou não estamos em lugar nenhum, as escolhas nós fazemos, mas todas vão levar a uma perfeição. Uns vão demorar mais. Por quê? Não sabem nem o que estão fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Outro dia eu estava pensando, meu Deus, falando sobre, eu estudo aquele livro Depois da Morte, do Leon Denis, que é maravilhoso, né? E nesse livro a gente vê tudo que nós precisamos fazer hoje para que a gente entre nesse outro patamar, digamos assim, que atravesse essa estrada para o outro lado e chegue lá diferente. Não chegue envergonhado, né? Igual alguns representantes de casa espírita que tinham certeza que ia ficar uma maravilha do outro lado. Quando chegaram do outro lado, não tinha nem luz nele, só tinha luz no moço que varria o centro enquanto ele palestrava, né? Então, de que forma ele aproveitou aquilo que ele falava? Porque estar aqui é um compromisso muito sério. Ontem mesmo eu estava pensando, vou desistir disso. Toda vez que me chamam eu fico nervosa. Eu fico, meu Deus, vou ter que falar na frente de todo mundo. Isso é o quê? Orgulho. A gente acha que as pessoas vão criticar. Não importa, eu estou passando o que eu leio. Se eu faço ou não, é outra história, né? Eu me esforço muito, porque a gente sabe que qual é a característica do espírita? É o esforço que ele faz para se modificar.
Cada um de nós aqui faz o seu esforço. E a gente já observa onde pisou na bola. A gente já observa que quando a gente faz alguma coisa, fica irritadinho, né? Principalmente, que é uma coisa que a maioria fica. Irritação. E tem uma parte aqui que fala até... ele diz assim: ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer. Enriquecer, na doutrina espírita, é virtude, moralmente. Não é isso, dinheiro, não é ter um casarão, porque uma coisa, o nosso trabalho leva a uma vida melhor, sim, nosso esforço para ter as coisas materiais. Mas a doutrina espírita nos mostra que esse enriquecer, como Jesus, né? Jesus nos falou, é exatamente o nosso esforço de ser melhor a cada dia. E isso tudo começando pela caridade conosco. Porque quando o nosso sentimento, ele é um sentimento ruim, que nos faz mal, antes é como aquele negócio que diz, né? Joga o carvão, mas a tua mão vai ficar suja. Você pode sujar ali o objetivo que você quis atingir, mas a sua mão vai ficar suja. Primeiro a ficar mal somos nós. Então, eu observo muito, sabe? Eu acho que eu devia estudar filosofia, né? Porque o filósofo geralmente ele pensa muito. E às vezes eu estou dirigindo e fico observando as pessoas. As pessoas abrem o vidro para falar um palavrão grande. Nunca para dizer assim: oi, você está tão bonito hoje. A pessoa vai levar um susto, mas não interessa. Se ele tem coragem de ofender, ele também devia ter coragem de elogiar. Do nada, não é? Eu trabalho, né, num lugar ali que entra carro e toda hora tem brigas terríveis, freada. O ciclista que, em vez de andar na ciclovia, aqui tem ciclovia, mas ninguém anda. Diz que está cheio de buraco, tem gente, atrapalha, não sei o que lá. Prefere andar arriscando a sua vida na estrada, né? Aí você vê, às vezes agora mesmo, eu vinha para cá, o caminhãozinho ia entrando ali no hortifruti e eu tive que dar uma leve desviada. O cara que vinha simplesmente me xingou e tudo, e buzinou. Quase que eu pensei, que teste, né? A gente é testado o tempo todo. Vai que eu respondo e alguém que está aqui agora. Mas é isso, o tempo inteiro. É aquele negócio de vigiar. Vigiai e orai. Então, essa caridade precisa começar por nós. Quando a gente faz o que acontece com o nosso organismo físico? Há um embate, um impacto nas nossas células, que eu não vou perguntar quem é que se irrita, porque não quero que ninguém levante a mão, nada. Mas alguém aqui tem gordura no fígado? Apareceu gordura no meu fígado. Sabe o que acontece? Isso é ira, raiva, irritação. A gente descarrega em nós mesmos essa substância que é uma energia. Aquela gordura é pura energia negativa, que a gente vai colocando para dentro. Na hora que a gente explode, que a gente olha o outro fazendo uma coisa errada, que é o que mais a gente vê. Aí a gente pensa assim: tenho que trabalhar isso. Mas como trabalhar isso? É complicado, porque a gente vem há muito tempo repetindo padrões, cria um hábito. Qualquer coisa que nos desgasta, a gente fica irado, né? Então, essa caridade espontânea deve começar conosco, limpando os nossos sentimentos. As nossas emoções precisam ser trabalhadas. De vez em quando a gente precisa perguntar: por que eu fico tão irritada com essa pessoa, com essa situação? Por quê? Porque a gente nem sabe por que reage. A gente só reage. Tem pessoas que você pergunta alguma coisa: onde está isso? Não sei onde está. Né? Responde mal. É aquela falta de caridade dentro da nossa casa. Aí, pensa que a gente é boazinha, vai falar: tá bom, amor.
Por que você está falando assim comigo? Aí começa, né? Aquela coisa. Então isso tudo, isso é falta de espontaneidade, de limpeza, porque o que vai sair daqui de dentro é só o que a gente tem. Se a gente não faz uma limpeza em nós mesmos, o que a gente vai encontrar? O que a gente vai botar para fora? Quantas pessoas falam assim, passam por nós, cumprimentam com um maior sorrisão, né? Eu lembro que meu filho mais velho, ele era pequenininho, ele ficava assim na frente das pessoas, oi? Oi? Sabe, aquela criança bobinha, sorridente. Aí tinha gente que falava oi, mexia no cabelinho, outros desviavam. E tinha outros que falavam assim, garoto, tu não é homem não? Palhaçada é essa? Assim, minha criança pequenininha, eu ouvia a pessoa perguntando, você não é homem não? Porque ele brincava, ria, né? Então, a pessoa não entende. A criança, ela é autêntica. Às vezes, ela mostra um lado que a gente acha estranho. Como é que uma criança pode falar assim, né? Com aspereza, ou discriminar alguém? Eu já vi criança de 3 anos discriminar babá e dizer, quem é você? Você só é a babá. 3 anos. Então, já veio com aquilo, né? Hoje, inclusive, eu vi um vídeo maravilhoso de um menininho que foi diagnosticado com autismo com 3 aninhos. E ele é voltado demais, não sei se vocês viram na internet, nossa, que coisa emocionante, voltado para a música. Aí aquele maestro, que eu esqueci o nome agora, que teve um problema com a mão, alguém lembra dele? Então, isso, ele conheceu o menino. Aí viu a potencialidade do menino, que nós, espíritos, sabemos que esse menino é um espírito que veio já com essa bagagem. E muitos levam muito tempo, até os 7, 8, 9 anos, com essas capacidades de lá de dentro, lá de trás. Nós identificamos dessa forma porque nós sabemos da reencarnação, mas muitos não. E esse maestro colocou ele para reger a orquestra dele. Que coisa mais linda. Você viu? Tá no grupo aqui da casa. Nossa! No final, foi me dando vontade de chorar, de ver o menino fazendo aquilo. E ele se emocionou, o menino se emocionou. E o maestro também. Foi uma coisa linda, sabe? Você vê essa questão. O que esse menino traz? Muita bagagem da música, da orquestra, do maestro, de alguma coisa que ele já foi. Tem um outro menininho também que é pequenininho e que fala termos técnicos de medicina impressionante. Impressionante, gente. Aí você vai conversar com uma pessoa de outra linha religiosa, a pessoa, você não sabe o contexto da história, você só viu isso aí. Ah, e os pais são médicos? Eu falei, pelo amor de Deus, mesmo que os pais sejam médicos, como ele podia falar aquilo naturalmente, né? Falando de doenças de pâncreas, não sei de que, não sei o que lá, termos técnicos. Então, a gente mais uma vez comprova a reencarnação. E nós mesmos, se nós observarmos algumas ideias que surgem, é claro que nós somos auxiliados o tempo todo. Eu, às vezes, estou fazendo comida na cozinha e eu peço a espiritualidade para me orientar, porque eu sou meio ruimzinha dessas coisas. Aí, de repente, eu faço uma coisa, eu falei, é mesmo, né? Ah, obrigada, tá? Obrigada. Eu sempre agradeço. Não fui eu, aquela ideia veio de alguém que está me acompanhando. Então, até isso, ver quem nos acompanha. Quem é que nos acompanha? De acordo com o pensamento que nós temos, não é assim? Então, ele diz assim, os maiores inimigos que nos perseguem não estão fora, que muitas linhas religiosas falam, venci o inimigo, né? O inimigo não vai me alcançar, o inimigo, como se o outro fosse o inimigo, como se qualquer coisa ruim aí de fora fosse o inimigo, mas na verdade o inimigo somos nós mesmos. Por quê? Porque às vezes nós buscamos lá no nosso ser alguma ideia terrível de umas questões que nós fazíamos no passado.
Quando a gente sintoniza com alguém que diz assim, bandido bom é bandido morto, pelo amor de Deus, gente, eu escutei isso quando eu era criança muitas vezes. Por quê? Porque a gente não dá oportunidade. Deus, Jesus, não está dando essa oportunidade para nós? Porque quem somos nós? Todos garantem que não fizeram nada de errado no passado. Eu sei que nessa vida eu fiz pouquinhas coisas erradas, não aquelas terríveis que a gente vê por aí, mas algumas coisas, pensamentos, tomara que morra, não tem isso? Isso tudo é desejar mal ao outro, mas nós às vezes ficamos com raiva. Então essa questão de controlar, saber que o outro é um espírito também que está num processo evolutivo, que é outra coisa que eu amo nessa doutrina, saber que nós somos espíritos. Se somos espíritos, sinto lhe informar, mas aquele bandido e aquele estuprador que a gente fica nervosa, ele também é. E se nós não olharmos para ele com um olhar de compaixão, é lógico que às vezes a gente tem medo, né, de determinadas situações, mas a gente olhar para eles, eles sentem, porque é a questão da caridade espontânea, aquilo vem de dentro. Quantas vezes, até numa mesa mediúnica, o doutrinador, que é esclarecedor, vai falar com o espírito e o espírito percebe que ele está falando só o que ele leu e não o que ele sente. Porque é isso na maioria das vezes. Mas é um exercício que a gente está fazendo. Não importa, a gente está exercitando. O fato de eu estudar, para mim, é ótimo, maravilhoso. Eu peço sempre a Deus e a espiritualidade da casa que me oriente para que seja um instrumento bom para aquelas pessoas que ali estão, que toque de alguma forma, que, como o companheiro disse, que entre de um jeito e saia melhor, refletindo, porque eu não estou ensinando nada, eu estou dando uma informação da doutrina espírita, que traduz as informações de Jesus. Agora, quem vai elaborar isso para virar um conhecimento é cada um de nós. Cada um de nós. Eu não dou o conhecimento, mas eu dou a informação. A informação que vai ser trabalhada, né, por cada um. Então, aqui diz assim... foi isso que eu falei. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no íntimo do coração. E é mesmo, né? Às vezes você vê uma coisa terrível, como isso, bandido bom e bandido bom. Meu pai, que já foi, falava muito isso, né? Bandido bom é bandido morto. Antigamente tinha essas coisas, né? Agora acho que não tem tanto. Aí, quando a gente sente que o outro tem jeito, porque todos têm. Sabe o que acontece? Muitas pessoas foram criadas assim, meu filho, com respeito, desde que nasceu, olho no olho, dizer assim, olha, respeite os mais velhos, não faça isso ou aquilo, né? Seja uma pessoa melhor. Quantos pais levam os filhos para um asilo visitar os velhinhos, para dar a mão ao vovô, à vovó, que eles nem conhecem? Quantos pais levam os filhos para distribuir uma quentinha com as pessoas embaixo da marquise? Então, desde pequeno, aquela criança vai crescendo e vai observando que precisa observar o outro, que o outro também tem as suas necessidades. Ao passo que, se você educa o seu filho, o seu neto, para que ele tenha o melhor celular, para que ele estude e passe na frente de todos os coleguinhas, tire a nota maior da escola e não divida nada no colégio, leve o brinquedo, mas não quero que empreste a ninguém. O que você está passando? Egoísmo. Egoísmo. Mas a gente acha que nós estamos fazendo melhor por ele. Botei no melhor colégio, mais caro que tem aqui no Recreio. Tá, mas esse colégio é o quê? É uma competição o tempo todo? Porque a gente precisa trabalhar mais a colaboração e não a competição. Você vai dar o melhor de você no estudo, mas você vai ter o melhor na sua vida.
por conta do seu esforço. E vai poder ter a oportunidade de ajudar pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que ele, né? Então essas coisas, todas as vezes que nós esquecemos do nosso irmão no caminho, como diz Miramês, nós perdemos a oportunidade de ajudar e vamos ficar retardados nos nossos próprios passos. Por quê? Porque a gente não se esforçou em nada. Eu quero tudo para mim. Até quando a gente vai numa casa espírita, numa igreja, em qualquer lugar, a gente vai em busca de um socorro, né? Às vezes estou doente, não estou bem, ou estou emocionalmente abalado, ou então eu vi um espírito ali, então aonde eu tenho que ir? Na casa espírita, porque a casa espírita é que trabalha e que conhece o lado espiritual. Então não adianta você ir à igreja e perguntar lá, porque eles vão dizer para ele ir ao psiquiatra e tomar aquele montão de remédio para dormir, um montão de remédio para ficar dopado, ou então vão tentar tirar o demônio dele. Então não é assim que funciona. A gente sabe que aquele espírito que está ali, às vezes não é nem um obsessor mau, é alguém que é como eu, que de vez em quando fica triste, olha para o nada e começa a lembrar um negócio de 20 anos atrás, começa a entristecer, porque o pensamento, ele está lá atrás e lá na frente e agora. Se a gente começar a pensar numa decepção, numa tristeza que aconteceu há 20 anos atrás, a gente vai voltar aquilo tudo. Vai ficar triste outra vez, aquele fogo da tristeza vai nos queimar outra vez. Então, a gente precisa aprender a afastar esse pensamento. Não é botar embaixo do tapete, não quero saber, não quero saber disso, ai meu Deus do céu. Não, por que eu estou pensando isso? Olha, isso já passou tanto tempo. Ou justificar, assim, aquela pessoa, que tem pessoas que falam assim para o outro, como eu já vi uma companheira que teve uma filha com 16 anos. E a filha quis saber, quis ter o nome do pai, quis procurar o pai, e ela falou, não procure, porque ele não vale nada, ele não vai te magoar, não vai. Isso é o que ela sentiu, né? É um sentimento que ela passou de repente com ele naquele tempo. Aí eu falei assim, mas gente, nós estamos com mais de 60 anos, será que ele não mudou esse tempo todo? Né? A gente não dá chance do outro mudar, a gente fica crucificando aquela criatura com o tempo que ele era lá, imaturo no passado. Quem sabe agora ele mudou? É uma chance. E outra coisa, ela tem o direito de procurar. Agora ela tem que saber que ela pode encontrar uma coisa que ela não quer encontrar. Ficar magoada, triste, que foi o que aconteceu infelizmente, né? Que ele não olhava nem para ela. Ela conseguiu o sobrenome, mas ele não olhava nem para ela. Tipo assim, você quer o sobrenome? Vou te dar. Não é nada minha. Então isso dói, né? Olha o buraco que fica numa pessoa assim. Fica um buraco que vai querer preencher de alguma forma. Às vezes, de um lado errado, buscando coisas que não vão preencher, que vão aumentar esse buraco, deixar um vazio maior. Ao passo que se estuda a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, esclarecedora, que mostra que ninguém está passando pelo que não deve passar e fora do que seja injusto. Eu vi o procedimento do pai ou da mãe que não deu atenção, mas eu não serei assim, não é? É um exemplo para nós. E vejo também muitos filhos que foram abandonados e depois foram lá cuidar dos seus pais na velhice, né? Então, os sentimentos de justiça, eles se misturam com as paixões que alteram essa questão da caridade quando a gente vai fazer. Como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, a gente começa a ver, a lei de justiça está em todos nós, está lá, né, no Livro dos Espíritos, explicando direitinho a lei de justiça. Então, está em nós, tanto é que a gente vê alguma coisa
e fica indignado. Nossa, como pode fazer isso com um animal, com uma criança, não é? Mas a gente sabe que essas coisas se misturam com algumas paixões nossas. Aí a gente justifica, não, está passando por isso porque merece. Então essas pequenas coisas, fora o desinteresse, o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível. É aquela questão de amar e passar, né? Muitas pessoas fazem por interesse de alguma coisa, como eu disse no início. Antigamente não, hoje também, vigoravam conceitos religiosos de que se eu fizer o bem, a caridade, der alguma coisa, der uma esmola, eu vou para o céu, né? Aí fico olhando para ver se Deus, estou fazendo. Ou então acontece alguma coisa, né? Um câncer, numa situação difícil de saúde na nossa vida, a gente ainda diz, mas por que eu fazia tanta caridade? Por que? Eu não quero mais saber de Deus, porque Deus deixou que eu ficasse doente. Eu sempre digo, da doutrina espírita para cá, eu venho trabalhando muitas coisas em mim, muitas coisas. Inclusive, converso com meus órgãos, converso com o intestino, rins. Eu descobri que eu tinha um rim só, né? Que eu nasci sem um, não sabia. Descobri em 1998. Aí, o que eu faço? Não posso tomar anti-inflamatórios. Tem algum médico aqui? Eu não posso tomar. Mas tenho 4 hérnias de disco. Então, de vez em quando dói, né? Aí eu penso, vou tomar, mas olha, meu rinzinho... E eu nunca sei o lado que não tem. Então, eu fico assim, né? Meu rinzinho, eu vou tomar muita água para superar isso, para você não se sentir mal. Eu falo com o meu... Não tem a história da plantinha? A plantinha, se você conversar com ela, ela cada dia fica mais linda. Isso é cientificamente provado, gente. E quando a gente fala com amor, com uma criança, com uma planta, um animal, gera o quê? Uma energia boa. E antes dessa energia sair e ser percebida ao redor, ela passa pelo nosso organismo todo. E isso nos faz bem. Tem pessoas que têm doenças terríveis, mas supera a dor, né? Consegue superar a dor e trabalhar em benefício de outras pessoas, e a pessoa fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa consegue? Tem tantos problemas, problema com filhos doentes, problema de saúde, idade, uma série de coisas, e consegue ser boa, caridosa com os outros. Por quê? Porque nesse momento é auxiliada pela espiritualidade. Haverão momentos que vai doer muito, quando ela estiver sozinha principalmente, né? Eu tinha uma amiga que faleceu com 80 anos. Eu acho que eu conto isso sempre, eu fico repetindo as coisas. Era uma pessoa maravilhosa, tinha problema, tinha 4 filhos. 2 deles tinham esclerose múltipla, 2 moças, né? Uma partiu antes dela, ela cuidou da filha o tempo todo. Mas se você dissesse assim, fulano está com um problema ali, vamos marcar para ir visitá-lo. Aí ela fazia um bolo, fazia um doce, levava. E a gente falava, não precisa fazer, não, vamos levar alguma coisinha para ela, não sei o quê. Ela estava sempre pronta a auxiliar o outro, o tempo todo. Aí tinha um problema de joelho, que ela ficava, eu falava, tudo bem com você? Meu joelho está doendo um pouquinho, mas também está bom. Tudo ela falava assim, também está bom. Porque ela não dava ênfase àquela dor. Às vezes, a gente chega para um companheiro e começa, eu estou com dor aqui, dor ali, dor lá, não sei o que lá. Começa a se lamentar toda. Isso piora, isso cria aquela tal energia do outro lado, negativa, que vai nos fazer mal. Então precisamos, para melhorar nosso organismo físico, precisamos ser mais positivos. Eu recentemente, vai fazer um mês ainda, né, que eu operei a catarata. Aí minha filha fica falando para os clientes assim, minha mãe adora operar, porque eu operei tem 1 ano os pés, os 2. Aí eu falei, adoro não, houve a necessidade, eu estava com uns tumores
nódulos, né? Nódulos nos tendões do pé, entortando todo. Eu ia ficar uma velhinha bem com o pezinho feio. Eu falei, não, eu vou operar. Eu operei e fiquei ótima, maravilhosa. Aí agora, recentemente, não enxergava nada de longe, as pessoas falavam comigo, eu tinha que botar óculos, que eu não gosto de óculos. Aí operei a catarata, né? E tem o seu resguardo, né? Não pode pintar cabelo, eu fiquei triste com isso, porque está arriscado a cair no olho. Mas eu nunca vou negativamente com medo para nenhuma cirurgia. Eu me entrego porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu sempre peço a espiritualidade aos nossos amigos que possam orientar aquele médico que vai até para outras pessoas também, né? Que possa ser orientado, porque muitos, a maioria, são inspirados, né? Principalmente quando eles têm dentro deles essa limpeza, esse amor realmente pelo que faz. Então, a minha filha falou para mim, mãe, eu acho que você não devia operar não, porque a minha neta vai fazer 15 anos, vai que dá um problema, você entra com a bengala na festa da... Eu falei, que horror, garota. Não vai acontecer não, porque a fulana, não me interessa o que a fulana falou. É outra coisa que nós precisamos fazer. Temos que fazer um procedimento cirúrgico, pergunta a ninguém, você fez, foi bom? Não interessa. O que cada um passa é problema de cada um, é necessidade de cada um. Nós sabemos dentro da doutrina isso, né? Eu não sei qual é a minha necessidade, mas eu acho que eu não tenho muitas necessidades não, porque a cirurgia fica maravilhosa. Eu me sinto muito bem, graças a Deus. Agora eu tenho que operar outro. Então, porque esse lado fica nebuloso, né? Desse lado não. Então, o que acontece? Não adianta a gente ir a outra pessoa perguntar. É como as mocinhas que estão grávidas, né? O que a senhora acha? Que eu devo fazer parto normal ou cesárea? Aí eu falo, o seu médico recomendou o quê? Ele acha que eu devo fazer cesárea. Eu falei, o que você acha? Dá para fazer parto normal? Pergunta a ele, conversa com ele e tal. Mas dói muito, não sei o quê. Cada um tem um momento diferente. Eu tenho uma amiga que nós estudamos juntas, eu, ela e o obstetra dela. E eu trabalhava em banco, né? Um banco, antigamente aquele banco que era muito cheio, não vou falar o nome. E a gente se encontrava muito no banco. E o obstetra chegava lá no meio do povo, né? Muito cheio o banco. Vera, olha, fulana teve neném. Eu disse, que legal. Aí no ano seguinte, Vera, sabe quem teve neném? Fulana. Eu falei, outro? Vera, 5 filhos ela teve. Aí eu falei, nossa, você deve estar cobrando barato, né? Porque todo ano ela tinha um filho. E era uma coisa assim, tudo parto normal. Ela fez cesárea no último para fazer a ligadura. Mas tudo uma maravilha. Ela já chegava com o neném nascendo, né? Então cada um é de um jeito. Não adianta achar que um é pior do que porque para você, não faz isso. Não, eu nunca estimulo nada no outro. A pessoa resolve. Porque, como eu disse, cada um tem uma necessidade espiritual. Nós não sabemos qual é a nossa. A gente pede a Deus que seja o melhor, com certeza, né? Então, isso tudo é caridade. Caridade, quando a gente olha para o outro com ódio. Eu tenho uma foto que eu viajei com o pessoal da Casa Espírita, nós fomos para Santos Dumont, na casa de Francisco de Assis, que tem lá maravilhosa, um lugar lindo lá. E me pegaram num momento, na hora da foto, com uma cara, que eu falei, gente, quem botou essa foto aí? Eu devia estar olhando assim, né? Sabe, quando você não está enxergando, sei lá, fecha o senho, né? Nossa, que coisa horrível, minha cara. Eu falei assim, aí eu comecei a ficar mais atenta, porque a gente às vezes não percebe, né? A gente fica com a cara feia. Tinha um companheiro nosso que já partiu também, o doutor, ele era juiz, gostava muito dele, Jadiel, né? Doutor Jadiel. Ele era cliente onde eu trabalhava, no banco que eu trabalhava. Aí às vezes estava um banco cheio, sempre cheio, né? E eu lá, eu era caixa. Aí eu estava lá com aquela cara, né?
E ele chegava e falava, bom dia. Eu olhava e disse, nossa senhora, sabe, ele transmitia uma paz, uma energia boa. Ele tinha o poder de mudar a minha... E uma vez ele falou, sorria, você tem um sorriso bonito, não sei o que, e ia embora. E é mesmo, às vezes você fica tão concentrada naquilo que você está fazendo, não é por mal, mas você fica com a cara fechada, né? As pessoas olham e interpretam, pô, quem está com a cara fechada está de mal com a vida. Eu aprendi a sorrir, graças a Deus. Tudo da doutrina para cá, tá, gente? Porque antes, eu paguei durante muitos anos, mais de 25 anos, muitos professores do estado, do município, essas coisas. Então, quando eu entrei no CEOI, na casa espírita que eu frequento, quem eu encontro? Aqueles professores todos. Uma delas virou para mim, que é muito minha amiga, e falou, Vera, você era tão antipática naquele banco. Olha, você escutar isso. E realmente, às vezes a gente não sabe como a gente é. Aí de lá para cá, eu abro sorriso para todo mundo, fora não enxergar bem de longe. Uma vez estava na porta, lá no Largo do Tanque, com meu filho, passa uma moça do outro lado dando telogo, aí eu dei telogo, aí meu filho, mãe, não é com você. Aí eu falei assim, não sei, melhor dar telogo do que, né, não falar com a pessoa. E é assim, essa questão toda é trabalhar em nós, esses nossos pequenos sentimentos, emoções, que vão fazer com que a gente tenha, trabalhe também a caridade, porque tudo isso é caridade. A caridade não é só dar uma esmola, um prato de comida. Caridade ou é ficar caladinho na hora que o outro vem reclamar, né? Tem até uma parte aqui do livro, que eu estava vendo esse livro aqui, Lampadário Espírita, que fala que caridade antes da aflição do companheiro de rumo, caridade durante o sofrimento do coração ao lado, caridade depois de passada a tribulação de quem segue conosco, caridade em pensamentos, em palavras e atos, que é o mais importante, caridade na hora da gente falar. Isso aí para mim é o mais importante e o mais trabalhoso, porque a gente esquece que nós tivemos, além de outras vidas que a gente repetia, né, esses hábitos agressivos, às vezes a gente teve uma educação também por parte de pai e mãe que não eram muito simpáticos ou não eram muito dóceis, e a gente, na hora de falar, o nosso falar agride, porque às vezes a gente pode falar a verdade sim para outra pessoa, mas é a forma de falar, e geralmente a gente joga na cara a coisa, achando que vai despertar o outro. Não, você só afasta o outro, e o outro não vai querer saber de nada. É como querer trazer o companheiro, ou o filho, ou o marido para a casa espírita. Não quer? Não quer. Mas por que será que ele nunca quis? Talvez eu não tenha exemplificado bem, ou ele não esteja ainda desperto. Cada um é uma situação. Por mais que Jesus se colocasse, né, exemplificando tudo o que ele falava, ajudando as pessoas, né, sendo amoroso com os outros, curando, fazendo um monte de coisa, muitos queriam que ele morresse, que ele fosse preso, não é? E era um homem bom, era um homem que só fazia coisas boas, mas nem todos estão despertos para entender o que é a bondade, o que é a caridade e o que é essa limpeza que nós precisamos fazer. Porque tem muitas pessoas, eu tenho uma amiga que ela falava assim, eu vou educar meus filhos como eu fui educada. Eu falei, jura? Não tem nada que você gostaria de mudar, que seus pais fizeram? Não, eu me acho ótima, então... Aí é um conceito de cada um, uma observação de cada um. Não vou dizer que eu não me acho ótima, eu me acho ótima às vezes. Mas tem muita coisa em mim que eu preciso trabalhar. Preciso, não é vergonha nenhuma. Então, quando a gente não consegue trabalhar sozinha, procura um profissional, um psicólogo, uma terapia, vai fazer uma terapia, conversar com outra pessoa, né? Às vezes você vê
perfeitamente que a doutrina é uma terapia, mas precisa ser entendida, né? Eu vejo muitos companheiros muito vaidosos por saberem muito da doutrina. Eu não sei quase nada da doutrina, mas eu busco o tempo todo mais saber, entender melhor, porque a doutrina espírita, ela faz com que a gente, se tem uma pedra, você saiba ultrapassar aquela pedra ou usar aquela pedra de forma que ela vai facilitar, construir alguma coisa. A doutrina nos dá essas condições, não proíbe a gente de nada. Eu não preciso ser proibida de nada. A necessidade, a gente sente qual é a nossa necessidade de parar alguma coisa que a gente faz, que não é boa para nós, para o nosso corpo físico, não é mesmo? Então, nós temos que ter gratidão àqueles nossos companheiros, nossos pais, já com idade. Isso tudo é caridade, cuidar das pessoas que envelheceram e que precisam da nossa atenção, do nosso carinho. Isso tudo é caridade. Esquecimento também da ingratidão dos nossos filhos, porque às vezes a gente guarda no coração tanta mágoa, né? Porque o filho cresce, porque quando ele é pequenininho é muito lindo, é igual aquele cachorrinho que eu tenho lá em casa de 2 meses. Faz um monte de graça, a gente acha bonitinho e tal, mas ele vai crescer, ele vai crescer. E os nossos filhos também, nossos netos. Então tudo vai depender de quê? De nós, só de nós. O tempo todo vai depender da nossa observação. Se eu mudo, meu coração fica mais leve. E o que o outro faz não dói tanto, não dói. Porque o que eu dou a ele é o que importa. O que o outro me dá é o que ele tem. É o que ele tem dentro dele. Se eu faço a mesma coisa, é porque eu ainda tenho muita coisa que não vale a pena. Então, meus queridos amigos, que eu amo essa casa, gente, aqui é um acolhimento no olhar de cada um. Por mais que, às vezes eu vejo lá no CEOI, eu trabalho no domingo, muitos assistidos de comunidade. Aí você olha, tem um caído assim, outro dormindo assim, outro não sei o que, só tem gente dormindo lá, né? Aí outro dia eu falei assim, gente, se dormir, eu falando lá na frente, você viu, eu falei, aí o presidente da casa, o Bira, falou assim, Vera, você já parou para pensar que às vezes é o único lugar que eles conseguem dormir em paz? Deixa eles dormirem, haverá um momento que eles vão ouvir o que você está falando, o que nós estamos falando, mas às vezes, principalmente morador de rua, que nem dorme direito com medo de ser morto na rua, se acontecer alguma coisa, então eles vão para aquele ambiente todo preparadinho, com amor. O que acontece com eles? Dorme, relaxam, aqui eu estou protegido. E é mesmo, eu não tinha pensado nisso, né? Então, muito obrigada de coração pelo convite, a casa, né? A Cristina que me convida sempre, as 2 amigas que eu amo não estão aqui, que é a Thelma e a Cristina. Então, que Jesus possa continuar nos orientando através dessa doutrina abençoada, de preferência que cada um de nós esteja sempre envolvido em algum estudo dentro da casa. E trabalho, que trabalho é uma maravilha. Tá? Muita paz e um bom final de semana para todos. E um bom Dia dos Pais na semana que vem. Boa noite. Vamos agradecer a Vera pelas suas palavras, pelas informações, pelo estudo que ela preparou para todos nós. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que permaneçam em seus lugares, né, em silêncio, em prece, e que os passistas possam se posicionar para darmos início ao trabalho. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos manter nossos pensamentos elevados, agradecer ao Mestre Jesus mais uma vez pelo trabalho de hoje, pela reunião de hoje, a esses espíritos amigos, trabalhadores da luz, aos mentores desta casa. Vamos também vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece para os desencarnados e encarnados, e que possamos voltar para os nossos lares, levando conosco essas palavras, o que foi dito, refletindo e levando essas energias positivas para os nossos lares, para aqueles que puderam estar aqui conosco. Que possamos ter um bom final de semana e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos aos avisos.